Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema vai ser o tema que eu faço uma vez por mês. O que sente por mim hoje? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o coral, e a opção número 2, a turquesa. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias. Então façam aí as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Quem é inscrito no canal, dê uma verificada, veja se a sua inscrição continua ativa. Acionem o sininho, que assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês ficam sabendo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar, tá bom? Então vamos lá. O que sente por mim hoje? Opção número 1, coral. Opção número 2, turquesa. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o coral. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o coral, mostra pra gente. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o coral. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o coral. Cortando em 3, deck do meio, morte. Gente, o que a morte nos fala? A morte é um símbolo de mudanças, de transformações. As pessoas assustam muito quando sai a carta da morte, porque encaram a morte como sendo uma morte física. E não é isso. A morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações. Provavelmente, vamos ver com as demais cartas, né? Essa pessoa, ela está mudando a forma de encarar, de ver ou de sentir aí com relação a vocês. Ela está passando aí por um período de transformação. Muitas vezes a morte pode significar um rompimento, um término, um querer riscar da vida, pode. Mas muitas vezes é o contrário, né? A pessoa está percebendo também o peso, o valor que vocês podem ter na vida dele ou dela. Então vamos ver com o outro deck e tentar entender melhor essa carta da morte, tá? Então vamos lá. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? Nós temos aqui um 3 de espadas. A outra carta que quase virou foi os enamorados. Eu só olhei, porque quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de carta de cabeça para baixo no meu baralho. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o coral? 3 de espadas. As de ouros. Vamos tirar o spoiler. 8 de ouros. 3 de copas, 9 de paus, 6 de paus e a carta do corte, a carta da justiça. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da morte. A morte é uma carta de mudanças, de transformações, né? Gente, aparentemente essa pessoa sofre, tá? A gente começa o jogo com um 3 de espadas. E o 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, a pessoa ali
na míngua, né? O 3 de espadas geralmente ele é representado por um coração que tem 3 espadas espetadas nele. Então é uma carta que fala assim muito de dor, muito de sofrimento. Em seguida desse 3 de espadas, nós temos um as de ouros. Todo as fala de começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar algo de uma forma mais sólida, mais séria, mais estável, mais verdadeira. O as de ouros é o as da estabilidade, é o as da solidez, né? Então a gente percebe que existe sim energia para ter uma mudança que olha a morte. E vocês poderem, quem estar afastados, ter uma retomada dessa situação. Porque o fato de não estar junto provoca dor e sofrimento. Olha o 3 de espadas. Mas, gente, na boa, eu não acredito que isso seja rápido. Porque a carta seguinte é um 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta bem positiva, mas o 8 de ouros fala pra gente o seguinte: existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos cuidar daquela plantação para que ela possa realmente crescer, dar flores e dar frutos. Então o 8 de ouros é uma carta de longo prazo. Vocês reclamavam tanto da temperança que a temperança parou de sair, né? Faz tempo que a temperança não sai. No entanto, o 8 de ouros está vindo muito nas tiragens. Tanto nas tiragens do canal como nas tiragens particular. Então o universo está falando assim, ó, vocês reclamam tanto da situação, então vocês vão aprender ou pelo amor ou pela dor. Não quiseram aprender pelo amor, então toma a dor aí. Vai um pouco mais de tempo para vocês se conscientizarem das coisas. Então o 8 de ouros ele fala que as coisas aqui podem acontecer sim, as coisas podem sim se firmar, mas é mais adiante, não é para agora. O 8 de ouros é uma carta lenta. O 8 de ouros geralmente ele é representado por um aprendiz que está trabalhando ali até altas horas. Então ele sabe que por enquanto ele não vai ser reconhecido, porque ele é um aprendiz, ele não é um mestre. O reconhecimento viria mais adiante, mas aqui existe sentimento. Eu tenho aqui em seguida o 3 de copas. O 3 de copas não é uma carta que fala só de triângulo. Pode ter muitos casos de triângulo aqui, pode, é uma leitura coletiva, né? Mas o 3 de copas é uma carta que fala de sentimento, o 3 de copas fala de amor, o 3 de copas fala de celebrar, de comemorar, de festejar. É aquele sentimento leve, aquela coisa gostosa, aquela mão suada, aquela perna tremendo. O 3 de copas é aquele amor juvenil, aquele amor que dá aquele frio na barriga. Só que o 3 de copas pede pra gente deixar as coisas fluírem também. Deixar as coisas acontecerem, traga, né, mais leveza, traga mais suavidade para a situação. Viva os momentos que vocês puderem com força, com intensidade, com prazer e com leveza. Parem de tentar conduzir situações, parem de tentar fazer com que as coisas se façam do jeito e da hora e do modo que vocês acham que tem que ser. Aqui existe sim emoção, só que existe ainda um período que vocês vão ter que aprender a passar aí por ele, né? Um período de dor, provavelmente, para muitas vezes amadurecer também, né? E aprender e se preparar para as lições que a vida está nos dando. E em seguida eu tenho um 9 de paus. O 9 de paus fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas o 9 de paus é uma carta que também fala de muito cansaço. A gente muitas vezes ali numa posição defensiva, se protegendo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Eu acredito que essa pessoa tenha medo muitas vezes do que ela sente, então ela se coloca numa posição a se defender, meio assim, porque o 9 de paus geralmente é uma pessoa que está guardando 8 estacas, né? E geralmente ela tem uma estaca na mão, e em muitos decks ela está até com essa estaca meio levantada. Tipo assim, chegou muito perto, eu te dou com um pau nessa cabeça aí. Vamos ver o que acontece. Então a pessoa se defendendo da situação, a pessoa se protegendo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Só que isso traz pra gente um grande desgaste, isso traz pra gente uma grande canseira. Então essa pessoa está cansada também de se conter, de se proteger, de se defender. Tá? Existe muita paixão, existe muito desejo aqui. Olha o 6 de paus. O próprio 9 de paus fala também de paixão e desejo, né? Então existe sim muita paixão, existe muito desejo, existe muita vontade e existe também a intenção de voltar.
Porque o que é o 6 de paus? Além de paixão, desejo, vitória, conquista, sucesso, o 6 de paus é a carta do cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. É uma carta que fala muito da pessoa voltando para a nossa vida, da pessoa voltando ali para o nosso caminho. Então o 6 de paus, ele fala muito do retorno dessa pessoa. Quem está afastado, é muito forte a possibilidade dessa pessoa voltar, tá? É bem forte mesmo. O próprio As de Ouros fala, e voltando, gente, transformado, tá? Não é voltar do mesmo jeito que foi, não. A pessoa volta mudada, porque a morte fala de transformações. E o As de Ouros fala da gente começar ou recomeçar algo de uma forma até mais sólida, mais séria, mais estruturada. É muito forte para quem está afastado que essa pessoa volte. Mas respondendo a pergunta, o que sente por mim hoje? Aqui hoje tem muita dor, muito sofrimento, o coração ferido, o coração machucado, tem muito desejo, tem muita paixão e tem também muito amor. Um amor ainda juvenil, um amor ainda imaturo, mas existe aqui sim amor. A nossa carta do corte é a carta da justiça. A justiça pede para a gente lidar com a situação de uma forma mais racional, mais prática, mais objetiva, mas sobretudo equilibrada. Porque um juiz, ao decretar uma sentença, ele não pode se deixar levar pelo coração. Ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo, né? Ele tem que ser equilibrado. Então a justiça nos pede isso. Busquem o equilíbrio para vocês, para que as coisas possam efetivamente se fazer e se concretizar de uma forma que é interessante para todo mundo, tá bom? Mas aqui existe sim amor, existe muito sofrimento, existe muito tesão e existe uma grande chance de uma mudança nessa situação, de uma transformação. Porém, uma estabilidade, uma solidez, eu acredito mais a longo prazo do que a médio e curto prazo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver um interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a turquesa. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado, o que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa, nós temos a lua. A lua é uma carta que fala de sentimento. A lua é uma carta que fala de emoção. Porque a lua é um símbolo mundial do romantismo, né? É quase que impossível, eu sempre falo isso, da gente olhar uma noite de lua cheia e não lembrar de quem a gente ama. Parece que o rosto da pessoa está ali estampado na lua, né? Mas a lua, gente, é uma carta que fala muito de confusão emocional. A lua fala muito de altos e baixos, de sobes e desces, né? A lua fala que muitas vezes a gente não está enxergando as coisas com claridade, com objetividade, com muita verdade, porque nós estamos romantizando aquilo que não tem que ser romantizado. Então procurem olhar as coisas de uma forma mais clara, mais real, mais objetiva, mais verdadeira. Pare de ficar pintando o quadro mais bonito do que é. Tentem olhar as coisas com uma maior racionalidade, com uma maior verdade. Porque a lua fala que existe emoção, que existe sentimento, mas fala que essa pessoa está bem confusa. Tá? Muitas vezes a confusão é porque a pessoa não quer se envolver. Muitas vezes a pessoa está confusa porque o sentimento também é tão intenso e ela tem medo também muitas vezes disso que ela sente. Mas que tem emoção aqui tem, e que tem confusão e um romantizar a situação muito forte também. Vamos ver aqui o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. O que sente por mim hoje,
para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a turquesa. Vamos lá. 10 de paus. 5 de espadas. 10 de copas. 6 de ouros. 4 de copas. Rainha de ouros. E a carta do corte é um 3 de espadas. Gente, essa pessoa tem muito medo de amar. Essa pessoa, muitas vezes, ela se bloqueia pelo medo. O medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo de não fluir e cada vez mais o medo de se machucar. Tá? A gente começa com a carta da lua. A lua é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que fala de uma grande confusão emocional. A gente meio perdido, a gente sem saber ao certo o que fazer, como agir, como conduzir. A gente abre o jogo com o 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que fala de desejo também. O naipe de fogo, né, fala muito de desejo. Mas o 10 de paus fala muitas vezes da gente se sentindo como se a gente carregasse o mundo nas costas. Um grande fardo, um grande peso sobre os ombros. Porque essa pessoa está tão confusa também emocionalmente falando, que ela não se permite viver emoções, né? E isso faz com que ela carregue aí muitas vezes um fardo pesado sobre os ombros. Olha o 10 de paus aqui. E em seguida desse 10 de paus eu tenho um 5 de espadas. O que é o 5 de espadas? É o medo. O 5 de espadas é um medo, mas é um medo claro. É o medo de não dar certo. É o medo de lutar por algo e sair derrotado, de sair o perdedor da situação. Geralmente o 5 de espadas é representado por um vencedor e um perdedor. E o nosso medo de ser exatamente o perdedor. Então a gente percebe que essa pessoa muitas vezes tem medo de investir e isso não dá certo e ela vira sofrer no futuro. Só que o que as pessoas não percebem é o seguinte: quando a gente luta por uma situação, nós temos duas opções, ou a gente ganha ou a gente perde. Quando a gente não luta com medo de perder, a gente já perdeu. E dessa forma a gente já está sofrendo também. A pessoa muitas vezes não luta por medo de sofrer, mas ela não se dá conta que ela está sofrendo no momento, porque ela não tem o que ela quer, não tem o que ela deseja. Em seguida desses 5 de espadas eu tenho um 10 de copas. O que é o 10 de copas? Para a maioria dos tarólogos é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. Quem acompanha o canal sabe que na minha forma de ler, a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento é o 2 de copas. Mas é inegável que o 10 de copas fala de muito amor. O 10 de copas fala do final feliz, o 10 de copas fala até de possíveis casamentos, de união, da gente tendo ali uma solução boa, uma solução positiva, uma solução favorável da situação. É uma carta que fala de muita emoção, é uma carta que fala de muito sentimento, mas sobretudo que as coisas podem sim ter um final feliz. Só que para as coisas darem certo, é necessário que também tenham um equilíbrio. Olha os 6 de ouros aqui, relacionamentos desiguais. Na maioria das vezes, em 96% dos casos, a mulher se dedica mais à relação do que o homem. O homem tende a se dedicar mais até ele conquistar. Uma vez que o homem conquistou, ele tende a fazer aí mais um corpo mole. E a mulher acaba investindo, né, se entregando muito mais na relação. Só que uma relação é feita entre duas pessoas. Então os dois têm que fazer, os dois têm que trabalhar, os dois têm que agir. Parem de tentar levar essa relação sozinha. Parem de tentar levar essa situação só vocês investindo, trabalhando para isso. Porque o problema, gente, não é vocês investirem muito e receberem pouco. É óbvio que é um problema. Mas eu não acredito que seja o principal. O problema principal qual é? Quando a gente se dedica muito a uma relação, vocês fazem a parte de vocês e a parte do outro. Consequentemente, o outro se acomoda. Consequentemente, o outro não se movimenta. Consequentemente, ele não mostra para o universo que ele quer também aquilo.
Então o outro precisa também fazer, o outro precisa também agir, para ele mostrar para o universo que ele também está interessado nessa relação, que ele também quer que essa relação se faça, que se concretize. Então é muito importante a gente deixar espaço para que o outro haja. Não adianta só vocês ligarem, só vocês procurarem, só vocês ficarem muitas vezes ali. Eu ouço algumas coisas aqui que eu falo, como a pessoa é capaz de se humilhar tanto diante de uma situação e não perceber que ela está fazendo um papel de se humilhar mesmo. Amor não se implora, gente. O amor ele tem que ser doado. Então, cuidado para vocês não estarem querendo levar um relacionamento sozinho. É muito importante vocês darem espaço também para que a outra pessoa lute por esse amor e faça esse amor acontecer. Em seguida, dos 6 de ouros, eu tenho um 4 de copas. O 4 de copas é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. Mas o 4 de copas fala também muitas vezes de tédio e que vocês trazem para a vida dessa pessoa um brilho, um colorido especial. Vocês trazem aí para essa pessoa algo diferenciado. Porque o 4 de copas geralmente é uma pessoa que está olhando para 3 taças que estão ali ao alcance das mãos dela, mas sonhando e idealizando uma 4ª taça que está mais afastada. Essa 4ª taça sempre é a consulente, no caso vocês. Essa pessoa até pode ter outras opções, mas quem traz um brilho, traz uma cor, traz uma vivacidade diferente para a vida dela é vocês. Então a gente percebe que existe sentimento, principalmente porque essa pessoa enxerga vocês como uma rainha de ouros. O que é uma rainha de ouros? Alguém para se ter na vida, para se levar para a vida, para se constituir algo. A rainha de ouros é a pessoa que a gente quer ou gostaria ou poderia oferecer uma estabilidade, uma solidez. Essa pessoa vê vocês como alguém que ele poderia, sim, ele ou ela, tá? Traga para o gênero de vocês, poderia sim ofertar alguma coisa, poderia sim vir a ter algo mais estruturado, algo mais sério, algo mais concreto. Só que a carta do corte é um 3 de espadas. O medo de sofrer. Olha aqui, ó. 5 de espadas com o 3 de espadas. O medo de não dar certo e esse não dar certo provocar nessa pessoa dor e sofrimento. Então a gente pergunta, né? O que sente por mim hoje? A gente tem o desejo do 10 de paus, mas também uma exaustão, porque o 10 de paus traz uma exaustão. Exaustão por quê? Porque essa pessoa luta muitas vezes com o que ela sente, com medo de sofrer. Só que ela não percebe que quando ela faz isso, ela já está sofrendo também, né? Mas aqui sim tem muito amor envolvido, um 10 de copas. Essa pessoa enxerga vocês como alguém para se ter na vida, alguém que se poderia ter algo concreto, só que existe ainda uma grande confusão emocional dentro dessa pessoa. Ela está perdida, porque os medos são tão fortes que ela muitas vezes não se movimenta coerentemente. Mas a pior parte já passou. Porque o 10 de paus fala que a tendência agora é as coisas começarem a melhorar, né? Esse fardo ir se tornando mais leve, esse fardo ir se fazendo aí menos pesado. Porque à medida em que nós vamos andando, nós vamos largando esses pedaços de pau pelo caminho, esse fardo fica mais leve até que a gente chegue num asa e tenha a oportunidade de começar ou recomeçar a situação de uma forma talvez até mais concreta, tá bom? Mas aqui existe sim amor, mas existe um medo muito grande envolvido. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.